Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Quando nós fazemos o porta-fraldas, sobra essa parte aqui do meio, que são essas aberturas que nós fazemos. Então, a partir dessas sobras, eu pensei em desenvolver uma peça que é para aquelas saidinhas rápidas, quando nós só vamos levar o documento e o dinheiro mesmo, mas cabe a identidade, cabe o dinheirinho, cabe moedinha. Então é uma peça muito rapidinha de fazer. Eu me inspirei assim em algumas peças da internet, tem vários modelinhos de clutch, todos maravilhosos. Esse modelinho de aba, me inspirei nessa embalagem aqui que vem no chá de erva doce, achei tão bonitinha e aí eu quis transformar na abinha. Vou deixar o link com o molde, deixar com as medidas também. Se vocês tiverem dúvidas ou tiverem problemas para imprimir, deixa aqui nos comentários que aí eu gravo o vídeo só fazendo o molde dessa bolsinha, porque é uma peça coringa, vale a pena você ter no seu portfólio de vendas, tá? Então espero que ajude muito vocês. Vamos para o nosso passo a passo. Quando nós estamos preparando a parte da frente do nosso bolsão porta-fraldas, nós fazemos aquela abertura, então sobram essas duas partes aqui, porque é de um e essa parte aqui seria do outro, porque normalmente as mamães compram dois porta-fraldas. E aí, essa parte ela já está com uma telacê, ela já está quiltada, ela está o tecido principal preso na mantinha. Então é essa parte que eu quero reaproveitar. Então a parte da frente do bolsão eu vou reservar. Nós vamos fazer a nossa bolsinha, que pode ser um brinde ou também uma bolsinha super charmosa para venda, ou também para crianças, né, para as menininhas. Se você perguntar assim, Ellen, eu não fiz o porta-fraldas, mas quero fazer a bolsinha, o que você vai precisar? Você vai precisar escolher o seu tecido principal, você vai utilizar a manta, aqui pode ser acrilon, esse aqui é o acrilon que eu estou utilizando, mas você também pode usar a manta R1, R2, âmbar, jade, a manta para estruturar. Lembrando que quanto mais grossinha for a manta, mais esse efeito fofinho, acolchoado vai ficar na sua peça. Mas para quem já está com bolsão porta-fraldas em andamento, já vai ter essa etapa aqui adiantada. Então, nós vamos precisar de duas partes no tecido principal, na manta já quiltado. Essas partezinhas aqui, elas medem 18 por 21,5. Nós vamos precisar também de dois cortes de tecido para o nosso forro. Então, eu posicionei o meu molde e vi um pedaço de tecido, um retângulo, que daria para eu fazer esse corte. Esse aqui tá medindo 22 por 16, quase 16,5 aproximadamente. Então, você já vai ter o seu molde. Para a nossa abinha, nós vamos precisar. Esse é o acrilon. Por que eu utilizo o acrilon? Porque é a peça que eu tenho mais facilidade para encontrar aqui na minha região. Então, vocês vão procurar a manta que seja mais acessível na região de vocês. Pode ser R1, R2, jade, âmbar ou o acrilon. O acrilon mais grossinho e tem ele também mais fininho. Então eu peguei, o meu tecido dava para retirar um retângulo para fazer a abinha. Esse retângulo aqui, ele tem 29 por 11. Mas vamos supor que você tenha dois pedacinhos assim, cortados ao meio, que não seja o retângulo inteiro. Então, se você tiver dois pedacinhos de 14,5, 11, já vai dar para você fazer a sua abinha, tá? Se ele tiver estampinha, vai ser assim, você vai colocar o acrilon direito com direito do seu tecido, vai pegar o seu molde, vai posicionar aqui e nós não vamos riscar nem recortar. Eu prefiro fazer dessa forma, mas cada um faça da maneira que achar melhor. Vou colocar ele bem presinho. O direito com direito, ele fica aqui no meio, tá? Direito com direito, avesso no acrilon ou na manta da sua preferência e o outro avesso aqui pra cima.
e o seu molde, colocar alfineta, bota pelo menos 4 alfinetes. Vou mostrar para vocês o porquê que nós não vamos precisar riscar, vai facilitar. E pra gente fazer essa alcinha aqui, eu quis fazer de uma maneira bem simples, a gente diminuir o custo da peça, tá? Então eu não coloquei mosquetão. Vamos precisar de uma tira de tecido, ela mede 30 por 5. Vamos fazer aquela dobrinha como o viés. Você dobra ao meio, passa com o ferro, depois você vai vir, não precisa chegar até lá, o final rentinho, a marcação não. Você pode deixar um pouquinho antes, 1 centímetro aproximadamente de um lado, 1 centímetro aproximadamente do outro. Nós vamos dobrar isso aqui. A costurinha vai ser na beiradinha de um lado e do outro. Nós vamos começar preparando a nossa abinha. Vou pegar a agulha e vou passar rente ao molde. E como é uma peça que eu vou desvirar, nesse momento eu vou deixar o meu ponto bem pequenininho. Vou deixar ele na largura de 2,5. Velocidade da máquina também devagar. Eu vou acelerar o vídeo na hora da edição, mas você deixa a sua máquina bem devagarzinho, porque aí você vai conseguir passar bem rentinho ao molde e não vai precisar daquela etapa de riscar. Nós vamos tirar, você corta com aproximadamente meio centímetro a margem, tesourinha de picote, já facilita porque eu não preciso fazer os piques depois. Então eu já vou cortar aqui a volta toda, margeando aqui a costura com a tesourinha de picote. E aí você corta a sua pecinha toda. Recortei 10,5 por 13,5. Agora nós vamos desvirar e passar a nossa peça. Agora que nós passamos, assentamos a costura da nossa abinha, nós vamos rebater essa costura. Passamos a costura na volta todinha com o pezinho de máquina, a largura do ponto mais abertinha, está no 4,5. Nós vamos reservar e vamos preparar a parte do corpinho e o forro. Vamos fixar o molde aqui e vamos cortar. O meio. Então, aqui na aba, nós vamos encontrar o meio bem certinho. Você pode fazer um pique ou colocar o alfinete encontrando o meio. Vamos marcar o meio aqui também, somente na parte de cima, tá? Tanto do forro quanto da parte principal. Vá para a máquina para poder fechar a nossa bolsinha. Nós vamos pegar a parte que vai ser a de trás da nossa bolsinha. O meio já foi marcadinho com pique. A parte que vai ficar para fora na minha abinha com o direito da minha peça, tá? Meio pezinho de máquina doméstica vai ser bem na beiradinha. Só para fixar isso aqui para ajudar a gente. Então, vejam que fica sobrando aqui 1,3 de distância, que é pra gente poder fazer o fechamento da nossa bolsinha. Vou pegar aqui aproximadamente 3 centímetros. Coloca a sua etiquetinha, passa uma costurinha de segurança. Pode até fazer um charminho aqui na etiqueta. Produto artesanal, né, meninas? Tem que ter charme. Eu já vou aproveitar e já vou passar a costurinha aqui de um lado e do outro, fechando o nosso puxador. Por que que eu já tô fazendo logo essas partes? Pra poder não esquecer, porque às vezes a gente deixa pra depois e depois que fecha a peça todinha que a gente lembra. Então, já vou passar aqui a costurinha de um lado e do outro pra colocar o nosso puxadorzinho. Estou colocando todos na parte de trás. Vou dobrar aqui o nosso puxadorzinho no meio. Vou deixar cerca de meio a 1 centímetro para fora. Vou pegar aqui 3 centímetros dessa pontinha aqui para dentro.
Vou colocar o puxador aqui e vou passar uma costurinha de segurança já prendendo o nosso puxadorzinho. Então, tudo colocadinho, o botão vai ficar por último. O que é que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos fechar todas as pences. Nós vamos encontrar, ajeitando aqui, direito com direito. Vamos posicionar na máquina assim e vamos passar a costura aqui com meio pezinho de máquina. Meio pezinho de máquina. Vocês podem ver que a costura ela finaliza bem nessa pontinha aqui. Ela não sobe muito além do que foi aberto. Então agora eu vou repetir nas duas partes, né, principais e também no forro. Ajeitamos tudinho. Vamos colocar direito com direito. A parte que a costura está bonitinha se tornou o direito da peça com o direito dessa peça aqui. Nessa parte superior, vamos alfinetar, passar a costura com um pezinho de máquina doméstica em uma peça e na outra também. Forro virado para a máquina para não ficar repuxando. A parte que tem a mantinha virada para cima, vou alinhar rente essa parte aqui do tecido com o calcador. Processo no início e no final. Essa costuradinha vai ficar assim. Eu vou repetir o processo na outra parte, naquela parte que tem a abinha. Tudo que é forro para um lado e tudo que é parte com manta para o outro. Vamos colocar direito com direito, alinhando bem direitinho. Nessas partes aqui, ó, das costurinhas, é legal a gente colocar um alfinete, tá? Coloca o alfinete de um lado e acerta aqui do outro também. Aqui na parte do forro e também na parte do tecido principal, a gente também coloca alfinete. Coloca o alfinetinho aqui na parte da pence, tá? Nessa parte do meio, eu vou deixar 5 centímetros. Então, você já marca com o alfinete também aonde você vai iniciar e onde você vai finalizar a sua costura. Essa distância aqui, você consegue desvirar tranquilamente. Aqui também a máquina doméstica, ela reclama um pouquinho. Se você conseguir abrir, porque nós fizemos a costura bem na beiradinha, se você conseguir abrir, já vai facilitar para a máquina não ficar reclamando. Mas se você, como eu, fez bem na beiradinha mesmo, vira uma parte para um lado e a outra parte para o outro, para que essas costuras se encontrem bem direitinho. Com retrocesso e um pezinho de máquina doméstica de margem, e vou fazer a costura na volta todinha, finalizando nessa outra parte aqui com retrocesso. Porque como nós vamos desvirar por essa parte, nós precisamos reforçar bem para que a costura não fique abrindo. Agora nós vamos desvirar a nossa peça. Costura passada, nós vamos trazer o forro para dentro, acomodar bem direitinho e agora nós vamos rebater essa costura. A nossa aberturinha aqui, ela é bem pequenininha, então eu nem vou tirar aqui a mesinha extensora da máquina, fazer a costura tubular, porque ela não vai nem encaixar nessa parte aqui. O ponto mais bonito da minha máquina é da linha de cima. O que eu fiz? Eu virei a bolsinha pelo lado do avesso, tá? Para que a parte de cima, o ponto de cima, pegue parte cinza, que é a parte de fora da bolsinha. Essa costura com meio pezinho de máquina. Vou deslocar toda a minha agulha, o lado aqui da direita, seja meio pezinho de máquina. Nessa parte aqui do encontro da lateral, o encontro das laterais, a máquina vai reclamar um pouquinho. Eu vou girar o volante com a mão. O volante aqui ao lado, eu vou girar ele com a mão, dentro para fora, no sentido mesmo do giro dele, para que a agulha não quebre e também para a máquina não ficar reclamando, porque essa parte aqui tem mais volume
então a máquina reclama um pouquinho. Passei a costura na volta toda. Costurinha. Aqui dentro tem 2 fronhas de travesseiro padrão, para vocês terem uma ideia do quanto ela fica gorduchinha. Botão tic-tac. São 2 vídeos sobre o botãozinho de plástico, botão Ritas, botão tic-tac. Então vamos às medidas de uma costura à outra. Ela está com aproximadamente 19 centímetros e meio. Lembrando que eu enchi bem para poder colocar o tic-tac. Vamos ver aqui a parte da abertura, depois de costurado. Da costura, 12 centímetros. Vamos ver a altura. Aproximadamente 14 centímetros, tá? De altura. Pegando aqui da parte chevron até a costura, 13 centímetros e meio. Sugestão de venda para essa peça vai ficar entre R$22 e R$28. Se for para lembrancinha, as mamães pedem em quantidade, então você faz um precinho camarada, porque é em quantidade, mas verifica sempre o custo. Tem 3 vídeos aqui no canal sobre composição de preço. Vale a pena assistir, porque aí você vai ter segurança na hora de compor o preço da sua peça. Nesse caso aqui, eu desenvolvi pensando em trabalhar como lembrancinha para quando a mamãe compra de bolsão porta-fralda. Um pouquinho material que utiliza, é uma peça bem rapidinha de fazer. Espero que vocês tenham gostado, passo a passo simples, mas feito com muito carinho para vocês. Espero que ajudem. Um beijo no coração de todas e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.